A Justiça Eleitoral realizou nesta quarta-feira, dia 31 de maio, no Fórum de Buriticupu, a audiência que pedia a cassação das chapas Zé Gomes e Grande. Foi intensa movimentação no fórum. Para conduzir e ouvir as testemunhas arroladas no processo, estava o Dr. Teles, Dr. Gilson, advogado de acusação. Estava também os advogados de defesa, Dr. Carlos Sérgio e Dr. Sócrates. Estava também Dr. Peterson Abreu, promotor de justiça, Dr. Duarte Henrique, juiz eleitoral de Buriticupu. O processo foi impetrado pela candidata derrotada em 2016, Francisca Primo, da coligação Buriticupu em boas mãos. A alegação do pedido de cassação da chapa Zé Gomes e Grande é por abuso de poder econômico e político. Esta foi apenas uma audiência. Ainda haverá a decisão do Ministério Público, que tem até o dia 12 de junho para se manifestar e dar o veredito final. Depois que sair a sentença, o Tribunal Regional Eleitoral, que concedeu um prazo até o final de junho para a conclusão desses processos em todo o Maranhão. O dia 31 de maio foi reservado a serviço da Justiça Eleitoral. Esse processo foi dividido em duas etapas. Primeiro, ouvindo as alegações de que o prefeito teria se beneficiado com votos em troca de favores, como a distribuição de águas em carros-pipas, inaugurações de obras fora do prazo, como postos de saúde, ampliações de salas de aulas, melhorias de estradas e poços artesianos. Na segunda fase, é apenas para as prestações de contas sobre gastos na campanha eleitoral. Logo na chegada, os advogados de defesa estavam otimistas. Conseguimos conversar com o Dr. Carlos Sérgio. Pois é, hoje a Justiça Eleitoral de Buriticupu está reservada para audiências relativas ainda às eleições de 2016. São vários processos tanto de quem ganhou em face de quem perdeu, como o caso aqui da senhora Francisca Primo, como o processo daqueles que perderam em face dos que venceram as eleições, no caso o prefeito Fernando e o prefeito aqui de Buriticupu, Zé Gomes. Qual a alegação desses processos de quem indicou esse processo na Justiça? Pois é, no caso de Bom Jesus, a candidata derrotada em face do prefeito Fernando, do qual somos advogados também, do prefeito Fernandes, e aqui em Bom Jesus, em Buriticupu, da candidata derrotada Francisca Primo contra o prefeito José Gomes. Basicamente, a candidata derrotada Francisca Primo, ela entrou com uma ação contra o prefeito eleito José Gomes, alegando que ele fez muitas obras, que ele trabalhou muito, que ele realizou muitos serviços durante a campanha eleitoral, durante o seu mandato, durante o ano das eleições, e que isso teria uma finalidade eleitoral explícita. Isso absolutamente não ocorreu. O que o Zé Gomes fez foi trabalhar muito durante todo o seu mandato. É claro que muitas obras acabaram surgindo a partir da metade do seu mandato e a população percebeu o seu empenho, a sua dedicação, a sua responsabilidade e por isso o consagrou novamente à frente da prefeitura com uma esmagadora maioria de votos. Ninguém pode punir quem trabalha. O candidato, o prefeito, o candidato à reeleição não está impedido de realizar obras e de realizar benefícios para a população. E faz isso, Zé Gomes fez isso de forma indiscriminada, com o objetivo de atingir tal ou tal pessoa, mas a população, de uma forma geral, independente de ser eleitora ou não. E isso jamais pode ser considerado um ato abusivo. O que Zé Gomes fez muito foi trabalhar. E prefeito que trabalha jamais deve ser punido, deve ser muito pelo contrário, é aplaudido, porque é isso que a população do Brasil, de uma forma geral, está precisando. Uma última pergunta, doutor. Caso acontecesse aqui uma derrota do prefeito eleito José Gomes, aqui ainda é a primeira instância, iria para a segunda? Sem dúvida. O recurso ele tem efeito suspensivo e nenhuma modificação há no comando do Executivo em hipótese como essa, que absolutamente nem imaginamos que possa acontecer, porque não houve absolutamente nada de ilícito, de anormal ou de abusivo na conduta eleitoral do prefeito Zé Gomes durante a sua campanha à reeleição. Muito pelo contrário. O que se viu foi um prefeito que investiu em saúde, que investiu no atendimento às necessidades mais fundamentais da população e fez isso porque era seu dever, era sua obrigação e sem olhar a quem. Ele fez obras que beneficiaram a todos e, portanto, jamais deve ser punido isso. Até parece que eles querem punir quem trabalha. Eu sei que você tem conhecimento dos autos do processo que está em tramitação e vai ser julgado hoje. Otimista?
Muito otimista, não vemos elementos nenhum, como eu disse, o que parece que querem julgar é o governo do Zé Gomes, as ações que ele empreendeu durante o seu primeiro mandato, e isso absolutamente não é significativo, não há nenhuma prova de abuso, de ilícito ou de qualquer irregularidade que ele possa ter cometido. Muito pelo contrário, foi uma campanha sensata, prudente, equilibrada, razoável, em consonância com os interesses da maioria da população que viu o seu trabalho e desejou reconduzi-lo à frente da prefeitura por mais 4 anos, e nesses 4 anos o que a população espera é que ele continue e com certeza vai trabalhar e realizar ainda muito mais benefício para a população de Buriticupu. Ao 12h30 foi feita uma pausa para o almoço. Mais uma vez conversamos com um dos advogados de defesa, Dr. Carlos, que estava muito otimista. Não, na verdade agora foi uma ação que já encerrou a fase de oitiva de testemunhas, e à tarde haverá uma outra ação relativa a mais aspectos da prestação de conta de campanha. No período da manhã foram ouvidas 3 pessoas indicadas pela candidata derrotada, sendo que todas elas se mostraram suspeitas, 2 delas sequer prestaram o compromisso de dizer a verdade, prestaram depoimento apenas na qualidade de informante, e absolutamente nada de anormal, de ilícito, de irregular, nenhuma delas, mesmo sendo parciais, trouxeram para o processo. Então está tudo devidamente esclarecido, tudo devidamente rebatido, e com certeza a justiça será feita. Conversar aqui com o Fernando Coelho, prefeito de Bom Jesus. A audiência transcorreu normalmente? Tudo tranquilo, normal, a presença de todos os que foram citados, e graças a Deus saiu tudo bem, correu tudo normal, o juiz entendeu e deu corrência à ação para poder lá na frente a gente eliminar isso aí, que nós sabemos que é equívoco do pessoal aí que entraram com essa ação contra a gente. Eu conversava agora há pouco com o Dr. Carlos e ele dizia que a questão do ex-prefeito, do prefeito atual hoje, que foi para a reeleição também, é uma questão parecida com a sua, diferente porque ele estava trabalhando e alegaram que ele estava trabalhando fora da época. Todas as ações, eles ficam procurando assim, motivo. Eu não acompanhei a ação do nosso vizinho aqui, do nosso colega, mas quem está na gestão tem direito de trabalhar, né? Ele foi eleito para o povo para prestar serviço para a comunidade. Então, toda época é época de trabalhar. Está otimista? Com certeza, com certeza. Estamos trabalhando aí, rompendo em meio a tanta dificuldade aí que o país vem passando, mas a nossa cidade vai desenvolvendo, assim como Buriticupu também vem desenvolvendo aí um bom trabalho. Conseguimos conversar também com o prefeito José Gomes Rodrigues, que falou das suas expectativas e que acredita muito na justiça. Na realidade eles fizeram algumas denúncias, né? A minha adversária, a deputada, alegando irregularidades no período eleitoral, né? Hoje a Justiça nos convocou para ouvir as testemunhas deles de acusação, as testemunhas de defesa. A gente entende que foi um pleito muito tranquilo na nossa cidade, a gente acredita na Justiça. A Justiça ela vai compreender que o desejo de 18 mil pessoas, 4.500 a mais do que a minha concorrente, esse desejo ele tem que prevalecer, né? O desejo da maioria das pessoas tem que ser respeitado, mas a Justiça ela está aí para avaliar, para saber se houve realmente o uso da máquina pública para poder conquistar esses votos. Alegam coisas sem fundamento, mas a Justiça ela está aí para ouvir. A gente acredita muito na Justiça, que a Justiça vai analisar os fatos e com certeza trará vai referendar ainda mais a nossa eleição, a eleição que foi o desejo da população de Buriticupu. Não foi uma eleição, jamais eu na minha trajetória política, eu vou apoiar a compra de voto, a conquistar o voto de alguém em troca de algum benefício. Não, os benefícios são os benefícios públicos, é você colocar água para as comunidades, é colocar o médico no hospital, é fazer as estradas vicinais. Isso é o papel do gestor. E você fazendo isso, com certeza, a população vai te apoiar e vai querer que você continue fazendo isso.
Foi o que aconteceu em Buriticupu. Não fizemos nada em período que a lei proibisse, não fizemos nada que pudesse anular a nossa eleição. Então, é apenas uma fantasia, infelizmente, criada por algumas pessoas e que tentam colocar para a população que houve irregularidade na eleição de Buriticupu. Mas a gente está muito tranquilo, graças a Deus não tem nada, e a gente ouvindo eles ali ainda fica mais convicto de que não existe nada que venha dizer assim, atrapalhar ou que tenha sido beneficiado com a eleição. A gente tenha usado alguma coisa que tenha nos beneficiado, a não ser o trabalho durante a nossa gestão, que foi o que a população acreditou, confiou para que a gente pudesse dar continuidade nesse trabalho. O meu trabalho agora é ainda com a responsabilidade maior. Eu sempre digo isso porque foram as pessoas mais humildes que acreditaram no meu governo, foram as pessoas mais humildes que muitas vezes não têm a oportunidade de falar com o prefeito, que serão atendidas agora com água, com estrada, com melhoramento em todos os setores, porque agora a gente tem uma equipe focada em fazer ainda mais, porque a gente já tem mais experiência, agora a gente já está mesmo passando por uma crise nacional, mas o nosso município está enxuto, organizado, para que a gente possa prestar um serviço de melhor qualidade para toda a população.